Olá, irmãos e irmãs. Trago hoje um tema que para mim foi como um sincronismo perfeito. Uma lua perfeita, vamos dizer assim, para o desabrochar de uma flor. Eu falo isso pois vocês já pararam para poder pensar que a mesma árvore de ipê que floresce aqui na cidade onde eu moro também floresce do outro lado do país? Pois bem, isso acontece pois estamos envolvidos em uma energia divina, a energia natural das coisas. Todos nós fazemos parte dessa arquitetura divina. E a direção da nossa caminhada é rumo à nossa evolução. E cabe a responsabilidade de cada um de nós, e o nosso raciocínio e o nosso livre-arbítrio, acrescentar o tempero necessário para a nossa caminhada evolutiva. O sal da terra. Pois bem, o tema de hoje é como a fé e o conhecimento espiritual podem me ajudar no dia a dia. Meu nome é Leonardo e é com gratidão e imensidão que quero compartilhar essa energia com vocês e vivenciar esse momento. Vamos lá. Eu fui no Evangelho segundo o Espiritismo e estava lendo capítulo 19, que foi, assim, eu recomendo para todos. Muito maravilhoso. Eu peguei uma parte que fala sobre a fé humana e a fé divina. A fé humana e a divina. Fala assim: no homem, a fé é o sentimento inato dos seus destinos futuros. É a consciência que ele tem das faculdades imensas depositadas no germe íntimo, a princípio latente, e que lhe cumpre fazer que desabrochem e cresçam pela ação da sua vontade. Eu quero dar ênfase nessa outra parte. Que se cumpre fazer que desabrochem e cresçam pela ação da sua vontade. Pois bem, meus irmãos, eu quero falar do desejo pleno do nosso Mestre Jesus, que o nosso Mestre Jesus tem por cada um de nós para evoluirmos. Toda a mensagem que ele deixou aqui para nós é o caminho reto rumo à evolução plena que ele deseja de nós. E quando perguntado sobre as coisas que ele fazia enquanto estava aqui na Terra, ele nos fala que cada um de nós temos a capacidade de fazer tudo que ele fez e mais ainda. Foi nosso Mestre que nos disse que temos a capacidade de fazer tudo o que ele fez e mais ainda. Pois bem, quando me veio esse tema, eu fechei os olhos para poder sentir qual as passagens de fé que mais me marcaram, que me veio primeiramente na mente. E veio a passagem do centurião, da mulher hemorroísta e do pai do filho lunático que se jogou aos pés de Jesus. Eu vou falar rapidamente sobre cada um deles.
O centurião, naquela época, ele era o comandante de uma tropa de elite naquela época. E havia um respeito recíproco, tanto dele, quanto os seus subordinados, quanto os seus servos, quanto dos seus servos para com ele. Aquele momento que ele foi até Jesus e dirigiu-se, né, a Jesus pedindo ajuda para o servo que estava na casa dele. Jesus respondeu e disse que iria curá-lo. E o centurião respondeu dizendo assim: Senhor, eu não mereço receber-te debaixo do meu teto, mas dize apenas uma única palavra, que o meu servo será curado. Pois bem, meus irmãos, ele fala também assim com Jesus, né? Que ele é sujeito de autoridade, que ele tem pessoas, soldados, né, sob o comando dele, e fala para os soldados: vai e ele vai, e a outro: vem e ele vem, faça isso e ele faz. E ao ouvir isso, Jesus admirou-se e disse: não encontrei em Israel ninguém com tamanha fé. Não encontrei em Israel ninguém com tamanha fé. Vá, Jesus disse ao centurião, né? Vá, como você creu, assim lhe acontecerá. Eu quero deixar bem frisado essas palavras de Jesus. Vá, como você creu, assim lhe acontecerá. Pois bem. Eu vou falar agora da mulher hemorroísta, porque são passagens que para mim são maravilhosas. Se eu for adentrar muito aí, vai esticar muito o vídeo. A mulher hemorroísta. A mulher hemorroísta, ela tinha 12 anos que ela estava vivendo daquele jeito. Ela era naquela época considerada imunda pela sociedade. Ninguém podia tocar nela e ela não podia tocar nas coisas com outras pessoas. E eu arrepio de tentar imaginar. Eu quero tentar trazer vocês para aquele momento que acontecia isso, pelo jeito que essa mulher vivia. Como que era aquela situação, né? De estar sendo tratada desse jeito pelas pessoas, como uma pessoa imunda, e ter que viver afastada, isolada das pessoas. E ela quando decide, eu vou usar esse termo primeiramente, tá? Ir até Jesus para curá-lo. Imagina uma pessoa vivendo dessa forma, ao menos encostar nas vestes do mestre. O que era isso para dentro dela? Ela tem que ir até lá e encostar nele. Entendeu? É isso que eu quero entender, esse momento dela que ela estava vivendo, para ir encostar até Jesus. Tudo bem. Eu sei que nós vamos falar mais dessa passagem, porque para mim ela também é maravilhosa. E aí ela entendeu, compreendeu que aquele homem que estava ali, primeiramente ela compreendeu, né, que aquele homem que estava ali era o Filho amado de Deus, que estava aqui na terra para nos envolver
numa energia, num todo que eu fico mexido por poder falar dessa passagem, porque eu tenho tanta coisa para poder falar, mas eu vou tentar resumir. Ela chega até Jesus e, no meio daquela multidão, encosta nas vestes de Jesus. Eu estou me contendo aqui para eu não ter que ficar falando muito dessa passagem. Ela vai e encosta nas vestes de Jesus. Jesus, no meio da multidão com seus discípulos, vai e fala com seus discípulos: alguém me tocou. Aí seus discípulos: Senhor, como assim? Alguém me tocou? Nós somos aqui no meio de um monte de gente. Todo mundo está encostando no Senhor e tal. Ela falou: alguém me tocou, pois de mim saiu virtude. Aí a mulher, meio temerosa, dada toda essa situação dela, se coloca em prantos à frente de Jesus e fala que ela tocou, que foi ela que tocou. E dentro, né, aquilo tudo e tal, Jesus fala com ela: tua fé te curou, filha. Vá, que a tua fé te curou. Eu vou passar para a passagem do pai do filho lunático. Depois, mais para frente, nós vamos falar de novo sobre todo esse momento da mulher hemorroísta. Isso tudo que aconteceu. O pai do filho lunático ele já tinha ido a todos os discípulos de Jesus. E ele chegou até Jesus, se colocou aos pés de Jesus, pedindo a cura do filho dele. Pois já tinha levado todos os seus discípulos e nenhum deles tinha conseguido curar. Aí eu peguei essa parte, que para mim também é muito forte. Que Jesus, o que Jesus fala pra gente aí é de um impacto tão grande que a gente deve sentir e ver isso como se fossem pessoas pegando e sacolejando a gente assim. Jesus pede pro pai trazer o menino, cura, expulsa, né, assim fala lá, né, o demônio do menino, e ele vai embora e é curado. E Jesus fala: ó raça de incrédula e depravada, até quando estarei convosco? Até quando vos sofrereis? Depois dessa passagem, os discípulos foram ter em particular com Jesus, perguntou, não, mestre, por que nós não conseguimos expulsar o demônio? Aí Jesus responde para eles: por causa da sua incredulidade. Por causa da sua incredulidade. E fala que se tivesseis fé do tamanho de um grão de mostarda, dizei a essa montanha: move-te daí para ali, e ela se moverá. E nada vos seria impossível. É isso que eu quero grifar para vocês. Foi nosso mestre que falou: se tivesse fé, mesmo que seja do tamanho de um grão de mostarda, nada vos seria impossível. No Evangelho segundo o Espiritismo, fala que essas montanhas que a fé desloca são as dificuldades, as resistências, a má vontade, o egoísmo, o orgulho, o interesse material sem ética. Eu quero falar um pouco sobre a fé robusta e a fé vacilante. Também está lá no Evangelho segundo o Espiritismo. A fé robusta dá a perseverança, a energia e os recursos que nos fazem vencer os obstáculos, tanto nas pequenas quanto nas grandes coisas. A fé vacilante resulta na incerteza e na hesitação. Essa fé não procura os meios de vencer porque não acredita que pode. Porque não acredita que pode. Também, no Evangelho segundo o Espiritismo,
temos lá falando que a base da fé é a inteligência perfeita daquilo que se deve crer. A base da fé é a inteligência perfeita daquilo que se deve crer. Vamos lá no centurião. Vá, como você creu, assim lhe acontecerá. A criatura crê porque tem certeza e ninguém tem certeza senão porque compreendeu. Agora eu quero voltar lá na mulher hemorroísta. Ela compreendeu a divindade do nosso Mestre. Compreendeu Jesus. Teve olhos de ver Jesus. E naquele momento ela entrou na mesma vibração do nosso Mestre. Foi até ele. Buscou o que ela desejava. Os ensinamentos do nosso Mestre Jesus não têm pré-requisitos para serem seguidos, meus irmãos. Temos que compreender que estamos envolvidos na arquitetura divina e que há um Deus, uma inteligência suprema que rege todas as coisas. Há pessoas que creem mais facilmente que outras, sim, pois elas trazem ao renascerem uma intuição do que souberam. Essas pessoas estão com a educação feita. Já as outras pessoas estão a aprender e com a educação por fazer. A fé se adquire e ninguém há que esteja impedido de possuí-la. E como isso tudo pode nos ajudar no dia a dia? Só recapitulando o nosso tema. Como a fé e o conhecimento espiritual podem me ajudar no dia a dia. Vamos lá. Vivemos simultaneamente em 3 planos. Somos criaturas espirituais, temos o intelecto e nós vivemos em corpos físicos. No entanto, nos falta consciência e compreensão de quem somos, de onde viemos e para onde vamos. Estamos totalmente presos ao mundo físico e nós deixamos as coisas de fora nos controlarem. Olha, várias e várias pesquisas falam que 95% da população estão reagindo à vida. Não estão vivendo de forma plena. Eu quero deixar ênfase nesse detalhe. Vivendo de forma plena. Merece até alguns segundos para se refletir. Viver de forma plena. Muitas pessoas procuram sucesso na carreira, com sucesso espiritual, sucesso no trabalho, sucesso no relacionamento, enfim. O que é sucesso? O que é sucesso? Pois bem, pesquisando um grande estudioso, eu busquei a melhor definição de sucesso. Eu busquei de O. Nightingale. Ele definiu sucesso assim: sucesso é a realização progressiva de um ideal de valor. Uma pessoa é bem-sucedida se souber onde está, para onde está indo e continuar progressivamente nessa direção. E continuar progressivamente nessa direção. Pois bem, há 2 barreiras para o sucesso, ou para o que desejamos. Primeiro, o condicionamento que acontece na nossa mente. Segundo, é o que está fora de nós. Temos uma tendência a agir como todo ao nosso redor. O condicionamento que eu falo é que desde o início das nossas vidas, nas escolas, na família e em todo o convívio, nossa mente é podada.
nós somos limitados. A gente começa a ser podado mentalmente na sociedade, num sistema que já é criado para vários interesses, para um monte de coisa. Nós somos podados. E a gente se deixa, muitas das vezes, até a gente conseguir enxergar com olhos de ver, a gente se deixa ficar limitado a esse podamento das coisas, a essa limitação das coisas. Sendo que a nossa mente não há limite. Não há limite para o nosso pensamento. Deus não colocou limite para isso. E sobre as coisas que estão fora de nós, no nosso convívio, né? A gente tende a agir de acordo com o nosso redor. Eu vou tentar dar um simples exemplo aqui. Vamos dar um exemplo. Eu, né, assim como grande parte das pessoas, eu fui criado numa casa onde se falava o idioma português. E tinha os sotaques, os jeitos, os trejeitos de falar e de agir e tal. E eu cresci assim, e assim como várias pessoas crescem no seu meio ambiente assim. Porém, se eu fosse criado, qualquer uma pessoa fosse criada em um ambiente que conversasse 3 línguas diferentes, ela ia crescer falando 3 línguas diferentes. Por isso que eu falei que a gente existe uma tendência de agir como todo ao nosso redor. Aí vamos trazer para a vida nossa, o de hoje, né? A gente tende a estar limitado, a estar agindo de acordo com isso, com o que está ao nosso redor. Hoje a gente tem a tecnologia que a gente tem, né, escolha, livre-arbítrio para estar usando ela de uma ótima forma para nós ou não, né? Vamos refletir um pouquinho mais. Ande pela sua casa hoje. Olha as conveniências que nós temos, que antes, há 10, 15, 20 anos atrás, não existiam, né? Primeiramente, aquele sofá que está ali, aquele rack que está ali, aquele modelo, aquele desenho daquela televisão, o copo que você está bebendo sua água. Primeiramente, cada coisa foi concebido primeiramente na mente de uma pessoa. Ela pensou, imaginou no desenho do copo, do sofá, o que foi lá e desenhou, fez aquilo. Pensou, criou. Eu te pergunto primeiro, como você está usando a sua imaginação? A imaginação tem um estudioso que fala muito bem, assim, que a imaginação é a mais maravilhosa, a mais milagrosa força inconcebivelmente poderosa que o mundo já conheceu. Por quê? Estou falando isso. Porque existe uma centelha divina dentro de cada um de nós. Devemos sempre seguir nossa intuição, filtrando sempre nossos atos no crivo da coerência, da ética e do bom senso. E colocarmos em ação com plenitude todas as nossas faculdades espirituais. Sua imaginação pode te levar para qualquer lugar que você queira ir. Vai te levar para outro tempo e espaço. Mas você precisa usá-lo, você precisa exercitá-la. Sua imaginação permite que você vá para o futuro e traga o futuro para o presente. Eu queria tanto chegar nessa parte, pois eu quero voltar lá na mulher hemorroísta. Naquele momento dela, ela foi para o futuro, se viu curada, trouxe para o momento presente dela a cura, ela vivenciou aquela cura, que ela se viu curada, trouxe para aquele momento dela presente, e o caminho dela era nosso Mestre Jesus, que ela compreendeu e quis seguir. Ela compreendeu e quis seguir. É o caminho, a verdade e a vida. E ele disse a ela: filha, vá, a tua fé te curou. O que você imaginar, você pode ter.
O que você imaginar, você pode ser. E por que estou falando tudo isso? Por que estou falando tudo isso? Porque é desejo do nosso Mestre que esse germe íntimo que tem dentro de nós se desabroche pela ação da nossa vontade. Imaginação. Imaginação. Entendeu? A frequência em nossas ondas vibratórias. Se a gente tiver noção, a gente tem que buscar ter noção do tamanho, preciosidade, grandiosidade que é a nossa mente e nossas frequências vibratórias e ondas vibratórias. O nosso experienciar do dia de hoje nos tem que levar a vigiar nossos pensamentos e nossa mente. O momento presente é o que temos. Gente, eu falei sobre, né, voltando no tema, né, como a fé e o conhecimento espiritual podem me ajudar no dia a dia. É o dia a dia. A gente tem que entender as filigranas das coisas, do momento, de cada momento presente que estamos vivenciando. Não policiar um pensamento. Olha, há alguns bons anos atrás, uma pessoa dotada de um bom de conhecimento disse que ela meditava para poder ganhar 1 a 2 segundos antes de cada decisão, de cada ato dela. Eu, naquele momento, eu não consegui compreender tamanho mensagem que ela estava querendo me passar. Pois bem, essas frações de segundos, eu até me emociono, porque é de tamanha preciosidade hoje, e já há algum tempo em minha vida, a gente conseguir, por frações de segundos, alguns segundos, antes da gente gerar um pensamento, da gente proferir qualquer palavra ou ter qualquer atitude. O tamanho e importância disso, tem noção? Tudo é energia, tudo vibra, tudo está em movimento, mesmo que pareça estar parado. Nossa, estudo já foi comprovado cientificamente. Cada frequência está ligada, uma acima e outra abaixo. Temos que ajustar isso em nossa mente. Um estalo está aqui, no outro estalo, se você deixar, está aqui. Não estava querendo adentrar muito sobre essa parte dos pensamentos, vibrações, não, porque seria muito pouco tempo para poder falar tudo que eu tenho para falar. Mas vigiai cada segundo, cada fração do seu pensamento, das suas vibrações emocionais, da sua mente. Pois isso no seu dia a dia que vai fazer a diferença para o futuro que você deseja para você. Cuide do agora, do momento presente. Cuidar como um todo. Eu me emociono porque eu tive a grandiosidade e a oportunidade de vivenciar, de aprender e vivenciar no meu dia a dia. Como é a gente
sintonizar como se fosse lá no rádio. Sintonizar na frequência. Ficar em sintonia com o nosso Mestre Jesus. E ver tudo que Ele faz por nós a todo momento e em tudo. Nas filigranas das coisas, vamos falar assim, nos pequenos detalhes das coisas, nas entrelinhas das coisas. Pois bem, nós temos o que é chamado de fator de raciocínio indutivo. O que é esse fator de raciocínio indutivo? Vou dar um exemplo rápido aqui. Vamos voltar lá na Santa Ceia. Jesus estava lá com os discípulos e tal, aquele negócio todo. Jesus chama Judas e fala: vá, faça o que você tem que fazer. E assim como falou várias outras coisas naquele momento sobre o que ia estar acontecendo com ele. O que aconteceu ali? Jesus, na sua plenitude, né, sabia, né, sabido de tudo, mas quis passar essa mensagem para nós, de pegar no ar, né, ali, os nossos pensamentos estão aí, o meu, o seu, do outro. Nossos pensamentos é onipresente. O meu pensamento está tanto em você quanto em mim. É energia. É isso que eu estou falando. A gente cuidar dos nossos pensamentos, de cada momento do hoje, do agora. Que isso cuida do seu futuro, cuida do que você deseja, cuida de tudo que você quer para frente, do que você quer para sua família e para sua vida, né? Isso permite captar pensamentos, criar pensamentos. Então os nossos pensamentos vão se associando com um pensamento, com outro pensamento, com outro pensamento e zoom, acontece uma ideia. O que é uma ideia? Uma ideia é a coleção de pensamentos direcionados para um propósito. Nós nos tornamos o que pensamos. Criação de ideias acontece principalmente em nossas pausas mentais. Quando você está tomando banho, quando você está parado, quando você está caminhando, quando você está, voando, viajando na batatinha e tal. Não deixe esses pensamentos que polir. O que vier, você é capaz de tudo que você deseja. Se é algo que você está querendo para você, coloca no papel, coloca na caneta, desenha aquilo, busca, quando você começa a envolver com essa energia, tudo vai acontecendo. Devemos manter as boas ideias em nossa mente e dizer: eu posso isso. Se você tiver olhos de ver, verá sua realidade exterior se moldando ao modelo da sua imaginação. E é assim que a imaginação funciona. É um dom sagrado. Bom, meus irmãos e irmãs, Jesus deseja que compreendamos que essas coisas, e então seguir com plenitude para a caminhada evolutiva. Eu tenho certeza que quando você terminar de assistir esse vídeo, você vai estar vivendo em uma frequência diferente. Vai estar vendo um mundo diferente. Vai estar olhando para um mundo diferente. Sua consciência vai se expandir drasticamente. Eu quero agradecer do fundo do meu coração poder, nessa breve passagem rápida aqui, poder estar contribuindo de alguma forma para cada um de vocês. Tem um vulcão de energia, de vontade de estar falando mais um monte de coisas para vocês. Mas eu quis tentar ser o mais breve. Como a fé e o conhecimento espiritual podem me ajudar no dia a dia. Temos atenção. Cuidemos do nosso pensamento.
lembremos sempre da mensagem do que Jesus, a vinda dele, que a passagem dele aqui da terra, tudo tem um propósito para nos endireitar um caminho reto que ele deseja de cada um de nós. E esses pequenos detalhes para nos ajudar no dia a dia. Eu quero terminar com um trecho da música que eu acho muito bonita, que é Tocando em Frente, de Almir Sater e Renato Teixeira, que fala assim: cada um de nós compõe a sua história, cada ser em si carrega o dom de ser capaz de ser feliz. Obrigado. Namastê.